Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Sempre uma alegria poder entrar na sua casa, dividir esses momentos com você, com a sua família, para a gente poder conversar, trocar ideias e principalmente que juntos possamos aprender sobre as mais variadas visões do pensamento teológico, oferecendo para você sempre conhecimento, informação, para que você possa se interessar pelos assuntos, pelos temas que são propostos aqui. E a partir disso, você estude, você pesquise, você se aprofunde neles e possa dar então as suas respostas às perguntas que nós colocamos aqui todos os dias. Antes de apresentar os meus convidados e, obviamente, também o tema que nós iremos tratar na noite de hoje, quero mandar um abraço muito especial para o Jair Matias. Ele é lá de Rondonópolis, no Mato Grosso. Quem mandou uma mensagem lá pelo perfil do Instagram do programa mesmo, do Vejam Só, foi a Rita de Cássia, a esposa dele, dizendo que o Jair acompanha todos os dias o Vejam Só e pedindo um abraço. Meu irmão, tá dado um abraço muito carinhoso a você. Obrigado pelo carinho com o programa, pela audiência. Muito bacana poder te encontrar sempre por aqui. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e faça você também, como esses telespectadores, entre lá ou no perfil do programa, arroba programa Vejam Só, ou se você preferir, pode ir lá no meu perfil pessoal também, @zeca_pereira, pode mandar a sua mensagem, eu fico muito feliz e tento responder todo mundo, é muito bacana poder conversar com vocês por lá também, obviamente, em alguns casos, recebendo algumas críticas, né? Sempre construtivas, aquelas mensagens que a gente pode conversar, eu faço questão de responder também, então, muito obrigado pelo carinho de todo mundo, tá certo? Na sequência, eu vou apresentar a matéria que vai mostrar para você o tema de hoje, mas antes eu quero apresentar os meus convidados aqui no estúdio. Muita alegria que o Vejam Só recebe na noite de hoje o pastor Fábio Santos, ele que é da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério Belém, lá em Curitiba, capital do estado do Paraná. Pastor Fábio, obrigado por aceitar o nosso convite aqui essa noite. É uma alegria receber o irmão. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Zeca, pela oportunidade de estar vivendo este tempo de comunhão e também de crescimento bíblico. Deus seja louvado pela vida de todos os telespectadores, reverendo Nilson e também o apóstolo que está conosco. Gratidão. Quero deixar saudações à igreja em Curitiba, ao meu pastor-presidente, pastor Wagner Tadeu de Santos Gabi, e ao pastor Márcio Vinícius, que é o meu pastor no templo sede da IADSE. Aproveita, pastor, por favor, passa o endereço da igreja lá em Curitiba também. A gente sempre tem alguém nos assistindo da região também, quiser fazer uma visita aos irmãos, por favor. Perfeito. A nossa igreja de Curitiba tem mais de 170 congregações só na capital. E a nossa sede, onde eu congrego, fica na Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico. Tá. Cento e quantas congregações? 170. Só na cidade de Curitiba? Só na capital. Que bênção, hein? Que trabalho, que bacana. Deus continue abençoando o Ministério dos Irmãos por lá, que continue assim, frutífero e próspero. Muito bacana, seja bem-vindo novamente, meu irmão. Durante o programa, os contatos do pastor Fábio estarão à sua disposição, tá bom? Vão aparecer aí para você, fique à vontade para contactá-lo por lá. E o Vejam Só também recebe nessa oportunidade o reverendo Nilson Ribeiro, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Nilson, obrigado por aceitar o nosso convite, está aqui essa noite. É uma alegria receber o irmão também. Eu que agradeço, Zeca, mais uma vez o convite. Agradeço pelo convite aí dos irmãos. Pastor Fábio, prazer também. Aqueles que nos acompanham, nosso abraço. Que Deus abençoe ricamente a cada um. Muito bacana, muito obrigado pelo carinho em aceitar o nosso convite. Reverendo Nilson, vou pedir ao irmão também para passar o endereço da igreja que o irmão pastoreia, por favor. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que fica lá em Pinheiros, Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6151. Gente, não sei se todo mundo conhece a igreja de Pinheiros, que é uma grande igreja aqui em São Paulo, e também tem um ministério muito frutífero na plantação de igreja. Hoje a gente vai falar sobre plantação de igrejas. Gente, 170, você tem de cabeça quantas igrejas Pinheiros já plantou? O reverendo Arival, né, a grande paixão dele é plantação de igrejas, né? Tem um projeto lá que é nos próximos 5 anos plantar mais 100 igrejas. Na verdade, revitalizar 100 igrejas. Tem um projeto lá na Paraíba, que também de 50 igrejas em 5 anos. Então, que bom, né, que tem irmãos que têm sido despertados aí para a obra missionária. Sem dúvida nenhuma. Que bênção, que bênção. A gente muitas vezes
e, obviamente, por necessidade também, pensa muito na missão além fronteiras, né? Sim. Mas o campo aqui no Brasil é muito fértil também e o trabalho por aqui é necessário. Bom, mas não é esse o tema que nós vamos tratar na noite de hoje. Tem outro assunto para a gente conversar. E eu vou pedir então para rodar a nossa matéria de abertura. Ela vai apresentar o assunto, algumas dúvidas também. Na sequência a gente volta com as primeiras observações dos meus convidados. Vejam só. O ensino da justificação pela fé é o que separa o cristianismo de todos os outros sistemas de crença. Em todas as religiões, o homem tem de trabalhar em seu caminho para Deus. Apenas no cristianismo, o homem é salvo como um resultado da graça através da fé. A palavra justificado significa pronunciado ou tratado como justo. Para um cristão, a justificação é quando Deus não só perdoa os pecados do crente, mas imputa nele a justiça de Cristo. A Bíblia diz em vários lugares que a justificação só vem através da fé. A justificação não é conquistada por meio de nossas próprias obras. Em vez disso, somos cobertos pela justiça de Jesus Cristo. Entender a doutrina da justificação é importante para um cristão. Em primeiro lugar, é o próprio conhecimento da justificação e da graça que motiva boas obras e o crescimento espiritual. Assim, a justificação leva à santificação. Se essa é, então, uma doutrina fundamental do cristianismo, podemos afirmar que a salvação não depende ou não exige uma crença em doutrinas ou em símbolos de fé. Ou seja, ainda que eu professe uma doutrina que não seja ortodoxa, posso ser justificado pela fé? Basta o arrependimento? Ou preciso crer também em uma série de doutrinas para ser salvo? Vamos conversar sobre o tema? Fique ligado, o Vejam Só de hoje já está no ar. Muito bacana, isso mexe muito, obviamente, em alguns casos, com aquela ideia que a gente já tem enraizada, pronta, preparada. Muitas vezes a gente precisa refletir, pensar um pouquinho, e é esse convite que eu faço para você nessa oportunidade, que a gente possa conversar e pensar sobre o assunto, tá bom? Antes das opiniões dos meus convidados aqui, deixa eu só reforçar com você o site da HIT, www.hittv.com.br. É um endereço antigo, provavelmente você já conhece, mas o site está todo repaginado, tá bom? Com muita informação da emissora e da nossa programação, obviamente. Então, navegue por lá, você vai encontrar muitas informações. Você que gosta da nossa programação, é um prato cheio para você. Aproveita e salve esse endereço lá na sua barra de favoritos do seu navegador. Aí sempre que você acessar o navegador, você consegue ir para a nossa página lá bem rapidamente, tá bom? O convite que eu faço a você, navegar por lá também. Meus irmãos, a primeira participação de ambos, eu vou pedir que vocês respondam a nossa pergunta-tema do programa, tá? Ainda que de maneira mais direta e objetiva nessa primeira participação, mas pontuando os motivos que os irmãos acham importante a gente trabalhar durante a nossa conversa por aqui. Pastor Fábio, vou começar com o irmão. A salvação depende da crença nas doutrinas corretas, né, na ortodoxia, como a teologia gosta de chamar, ou ela depende da justificação pela fé, do arrependimento, como a matéria muito bem apresentou? Por favor. Perfeito. A salvação, ela é pela graça. A fé, o arrependimento e o arrependimento são princípios que nos levam à salvação. Agora, a doutrina certa, a gente tem que entender se ela está inserida dentro do contexto bíblico, não em especial de uma instituição. Se ela se aproxima daquilo que nós chamamos de doutrinas bíblicas, pode ser também que ela nos ajude no caminho para alcançarmos, de fato, a salvação. Então, o irmão acredita que a doutrina certa pode ser um suporte, um corrimão, um auxílio. Um auxílio. Para essa caminhada. Isso. A doutrina certa vai nos levar a este aperfeiçoamento na santificação. Uhum. A santificação que é um processo, né, de separação, de transformação, porque enquanto estivermos neste corpo corruptível, estaremos sujeitos às paixões desta vida. Mas a doutrina certa,
É claro, em primeiro lugar, a fé em Cristo e no sacrifício que foi feito na cruz para perdoar os nossos pecados. E, em consequência dessa fé, nos arrependermos dos nossos pecados e lutarmos para vivermos uma nova vida em Cristo. Agora, vivendo a doutrina certa, isto nos ajudará neste processo da santificação que nos levará à santidade plena, onde o nosso corpo, que hoje é corruptível, um dia será tomado pela incorruptibilidade e com Cristo nós viveremos a eternidade. Muito bacana, então, as primeiras observações do Fábio. A gente vai poder pegar algumas questões durante o programa e aprofundar também. Mas, reverendo Nilson, eu quero ouvir a participação do irmão. A nossa salvação depende dessa crença correta, né, na ortodoxia, ou da justificação pela fé, do arrependimento e em crer em Cristo? Tá. É uma pergunta muito importante mesmo, né? Toca em questões que são centrais para a fé cristã. Nós entendemos que, biblicamente, a salvação, ela é, como o pastor Fábio deixou bem claro, a salvação depende única e exclusivamente da graça de Deus, operando verdadeiro arrependimento, operando verdadeira fé no homem que estava verdadeiramente morto nos seus pecados. Então, existe um elo que liga, né, inseparável, que, de forma que quando uma pessoa manifesta fé, é porque antes houve graça. Se houve verdadeira manifestação de arrependimento, é porque antes houve graça. Né? Então, nós entendemos que, usando a expressão, né, a salvação depende do quê? Ela depende da graça de Deus. Agora, onde que a fé entra nisso? Como uma consequência da graça de Deus. Então, a graça verdadeira, a graça de Deus, quando o homem é alvo dessa graça, esse homem ele vai sinalizar que foi alvo da graça, manifestando genuína fé, genuíno arrependimento, e isso só vem de Deus mesmo. Então, existe realmente uma relação inseparável entre a graça de Deus, a fé e o arrependimento. Aí depois a gente pode conversar, né? A fé, ela tem um conteúdo. Eu tenho fé em quem, né? Não é qualquer tipo de fé. Certo. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então, a fé é um instrumento. Agora, eu não posso... Uma pessoa que tem fé em qualquer pessoa que não seja Cristo não é salva. Tá. A fé tem um conteúdo. O arrependimento também tem um conteúdo. Eu me arrependo de algo para ir para um outro lugar ou para uma outra pessoa. Então, existe a importância do conteúdo no arrependimento e na fé também é importante. Muito legal. A gente vai poder, obviamente, aprofundar essas questões também que o reverendo Nilson pontuou, mas agora eu quero dar a oportunidade para você que nos assiste de participar também do Vejam Só, acessando o nosso perfil lá no Instagram, @programa Vejam Só. Você vai entrar lá agora, você não vai localizar essa enquete que eu vou falar, porque o programa é gravado, então a gente coloca antes a enquete para dar tempo de ter aqui a sua participação. Mas se você entrar agora, você vai encontrar uma enquete disponível por lá. Aí você vota, participe, manda a sua contribuição também, tá bom? Fique à vontade. A enquete que nós colocamos para utilizar no programa de hoje foi a seguinte: se a salvação é pela fé, manifestada anteriormente pela graça, como o reverendo Nilson citou aqui, isso significa que não precisamos crer nas doutrinas corretas, por exemplo, a doutrina da Trindade. Se você não crê, mesmo assim você será salvo? Só para dar um exemplo, tá bom? Você tem duas opções: sim, não precisamos crer na doutrina, e não, nós precisamos crer nas doutrinas bíblicas corretas. Fique à vontade, participe, dê o seu voto e na sequência, na postagem seguinte, você consegue justificar o seu voto, tá bom? Aí você põe, olha, eu acho que sim por conta disso, eu acho que não por conta daquilo outro, tá bom? Fique à vontade, participe. Nós vamos tentar durante o programa colocar a sua contribuição também, tá certo? Antes de continuar a nossa conversa aqui, eu quero chamar também para esse momento, para nos ajudar aqui, para contribuir com o seu pensamento, o apóstolo Alberto Pires. Ele é da comunidade apostólica Plenitude de Vida. Apóstolo Alberto, obrigado, viu, meu irmão, por aceitar o nosso convite, está aqui nessa noite. Seja muito bem-vindo ao Vejam Só. Olá, Zeca, que alegria poder participar do programa mais uma vez, nesse novo formato agora, né, atualizado com o contexto que nós estamos vivendo. Sim. Deixa eu trazer aqui uma saudação especial também aos queridos pastores, ao reverendo Nilson Ribeiro, ao pastor Fábio Santos
É uma honra poder compartilhar com vocês a respeito de um tema tão central nas Escrituras. Bom, o que eu posso dizer em relação à pergunta que me foi feita a salvação, ela como já foi muito bem colocado, aliás, Zeca, que introdução maravilhosa do programa. Foi uma apresentação extraordinária, deixou bastante luz, né? A palavra graça de Deus aí e a salvação mediante a graça. Então, a gente sabe que pela graça somos salvos. E esta graça se estende a nós por conta do sacrifício de Jesus Cristo. E o sacrifício de Jesus por cada um de nós foi pleno, foi suficiente, foi completo. E disponibiliza, então, a graça a todo e qualquer pecador. E é tão somente pela fé que nós nos apropriamos dessa graça. E isso não vem de obras, como a própria Escritura declara. Então, não depende do sistema de crenças que eu tenho para que eu alcance a salvação. Mas é fundamental que eu creia na pessoa que me proporciona essa salvação. Então, quando nós abraçamos a fé cristã, nós não abraçamos apenas um conjunto de doutrinas, de dogmas, de preceitos. Sim. Nós abraçamos um relacionamento com uma pessoa que é a vida, que é o caminho, que é a verdade. Boa. Nesse caso, Jesus. Então, para introduzir agora que a minha resposta é pela graça nós somos salvos. Apóstolo, eu vou pedir para o irmão, então, continuar nesse raciocínio que o irmão utilizou, já que é necessário fé na pessoa de Jesus. Se eu tenho uma crença não ortodoxa na pessoa de Jesus, por exemplo, já tivemos vários concílios na história com brigas nesse sentido. Jesus era 100% homem, não era Deus, não era homem, essas questões. Então, se eu tenho uma crença que foge da ortodoxia na pessoa de Jesus, eu creio em Jesus, mas eu creio diferente do que a ortodoxia pensa. Ainda assim, eu posso ser salvo porque eu tenho fé em Cristo? Eu sei que a pergunta é difícil, viu, apóstolo? Até porque salvação é de Deus, né? Não é nossa. Mas é só para a gente pensar um pouquinho sobre o assunto, por favor. Sim, realmente é um assunto bastante interessante e precisaríamos de um bom tempo para escutarmos a palavra de Deus em relação a isso, né? Eu vou pegar um texto que Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 1, ele fala uma coisa interessante aqui, Zeca. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Olha que coisa interessante, né? Aos santificados em Cristo, esse é o ato da santificação. Então, a gente entende que a santificação, como o pastor também já colocou, ela é processual, mas ela também é um ato. Certo. Um ato que nós adquirimos por meio do sacrifício de Cristo. Então, primeiro, em Cristo nós somos santificados, nós somos salvos, nós somos separados. E agora Paulo está dizendo, chamados para ser santos. E eu acredito que é aí, que justamente nesse processo de viver a vida santificada, que se faz necessário nós conhecermos a palavra de Deus, até porque Jesus é apresentado como verbo, a palavra, e a palavra que se fez carne, né? E talvez para apimentar um pouquinho mais no tema, quando Jesus fala a respeito do reino e fala a respeito do seu senhorio, então, por exemplo, se nós queremos de fato manifestar a nossa fé em Cristo, nós temos que agir, nós temos que demonstrar. Sim. Então, se na lei andava-se 1 milha, agora, na graça, nós vamos andar 2 milhas. Se a nossa justiça não exceder a dos escribas fariseus, que eram zelosos pelos dogmas, pelas doutrinas, então nós precisamos entender que existe esse aspecto, sim, de se crer na palavra de Deus, né? Se crer naquilo que Jesus ensina e de viver e demonstrar isso. Mas isso não é condição para a eternidade, não é condição para a salvação, para a vida eterna. Muito bom.
Apóstolo Alberto Pires, meu irmão, obrigado pelo carinho. Durante a nossa conversa, os contatos que o irmão disponibilizou apareceram também para o nosso telespectador. Vou reforçar rapidamente, www.plenitudedevida.com.br e também o www.institutoila.com.br. Ambos aparecem aí para você. De novo, meu irmão, obrigado pelo carinho. Deus abençoe sua vida, seu lar, seu ministério também. E obrigado pelo carinho com o programa. Até uma próxima, meu irmão. Gente, tem muita coisa que foi colocada e que a gente vai poder aprofundar aqui também. Vamos ver se a gente consegue, né? O Alberto colocou bem, a gente precisaria de tempo. Coisa que a gente quase nunca tem aqui no Vejam Só. Pastor Fábio, eu quero ouvir do irmão. Já ficou muito claro aqui pra gente que essa questão da justificação pela fé é o importante. Se eu não estou enganado, é o Alistair McGrath que ele faz uma analogia, que ele diz que o cristianismo é a única religião do mundo que diz que Deus desceu a escada para pegar o homem. Todas as outras falam que o homem precisa subir essa escada para encontrar Deus lá, fazendo alguma coisa. Isso. Quando a gente fala nessa crença nas doutrinas, a gente não está pedindo para Deus ficar lá em cima e a gente sobe para encontrar Ele? Não, quando eu falo na crença nas doutrinas, o princípio dessa doutrina já é a salvação, já é a graça. A graça, ela está inserida dentro da doutrina da salvação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 5, versículo de número 8, ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvo da ira. Aqui manifesta o amor de Deus para conosco através da maravilhosa graça revelada em Cristo. Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 2, versículo de número 11, ele diz: porque a graça se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Não é o homem tentando subir até Deus, mas é Deus que, através do seu Filho Jesus, que já desceu até o homem. Nós não éramos santificados. Paulo, ainda aqui aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 10, nos colocara como inimigos de Deus, devido à queda do homem, devido à pecaminosidade, devido às corrupções e à corrupção do coração do ser humano. Nós éramos inimigos de Deus, porém, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. Então, quando eu falo de doutrina certa, ela tem que estar inserida dentro do contexto bíblico, que não é por mérito humano, de fato é a graça de Deus. O próprio Martinho Lutero já dissera: por merecimento eu ganhei o inferno, mas pela graça eu recebi o céu. Pastor Nilson, como é que o irmão harmoniza essa questão, então? Principalmente em cima desse exemplo que eu citei, às vezes a gente não dá ou não coloca muita importância na doutrina, no sentido de, a partir disso que nós vamos conseguir subir essa escada para encontrar com Deus ou para acessar o céu? Zeca, eu concordo que é possível que isso aconteça. É possível que em qualquer tradição religiosa, especificamente, né, denominacional, presbiteriana, batista, assembleia, qualquer uma, é possível que nós, individualmente, e é possível que coletivamente uma igreja possa distorcer o significado da doutrina, né, e cair num chamado legalismo, né? A essência do comportamento legalista é a crença de que, através da minha obediência em relação às leis, eu vou conseguir uma determinada média e vou merecer o céu. É possível, então, que um cristão, ele, em algum momento da vida, ele possa entender erradamente o papel das doutrinas? É possível, infelizmente, né? Mas não é verdade a afirmação de que seja possível ser salvo ausente de doutrinas. E aí eu quero ler um texto só, né? A gente poderia ler outros, né? Mas Romanos 10, 17, ou seja, é o próprio Deus que, na sua graça, inclui as suas verdades na salvação pela graça. Quando Paulo diz, né? E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, é um pacote todo. Deus salva pela graça
E o método ordinário de Deus salvar o homem é quando um homem ou uma mulher abre a boca e prega a palavra. E prega a palavra, sentido mais geral, prega o evangelho, sentido mais específico. E se é palavra verdadeira, se é evangelho, tem que ter Cristo no centro. Né? Então está no pacote todo. Né? É impossível que ordinariamente alguém seja salvo onde Cristo não seja pronunciado. Porque a pessoa vai ter fé no quê? Todos têm fé. O ateu também tem muita fé, né? A afirmação... Mais do que o cristão. Eu creio em Deus é uma frase teológica, eu não creio em Deus é uma frase teológica. Sim. Né? Ambas são frases teológicas. Uma tem um pressuposto de que Deus existe, a outra tem um pressuposto de que Deus não existe. Né? Agora, a salvação é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. E o método... Deus poderia ter inventado outro método, mas o método que ele criou para se salvar, chamemos assim de método, né? Sim. É a partir da pregação. Então, sempre existe um conteúdo, sempre vai incluir algum tipo de doutrina, algum nível de ortodoxia. Agora, Deus não exige que nós tenhamos para a salvação conhecimento de uma teologia sistemática, né? Certo. Eu tenho que saber se é um milênio, enfim, aquela coisa. Aí, graças a Deus que não, porque senão acho que ninguém conseguiria. Ninguém conseguiria. E, na verdade, ninguém consegue mesmo. É Deus que faz isso por nós, né? Mas é muito interessante esse tema, né? É necessário algum nível de informação. A questão é quanto de informação. Sim. Aí não é tão simples definir. Mas, aí olhando para aquele exemplo do ladrão na cruz, que foi salvo pela graça, ali teve algum tipo de conhecimento. Ele pelo menos teve que entender que ele é pecador, ele pelo menos teve que entender que ele é insuficiente para se salvar, e teve que entender na linguagem dele, nós aqui, né, cheio de informações teológicas, que de repente ele não tinha. Mas que tipo de conhecimento o ladrão na cruz teve, e com muito cuidado? Ele sabia que ele era pecador, ele não conseguia dar conta do seu pecado, ele sabia que a salvação só está em Cristo e que Cristo pode salvá-lo, mediante sua morte e ressurreição. Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, vã é a vossa fé. Aí a gente tem um limite, tranquilo. Se alguém diz que... Aquela pergunta que você fez interessante para o pastor, você judiou dele lá. Mas muito interessante, né? Sim. Muito interessante, né? Tem um certo limite. Não precisa saber de milênio, questões escatológicas, ainda bem que não são determinantes para a nossa salvação. Ainda bem. Sim. Mas, se alguém diz que crê em Cristo, mas não crê que ele ressuscitou, Paulo diz que é vã a vossa fé. Então, aqui nós temos um marco. Sim. Né? O irmão citou o exemplo do ladrão na cruz. Eu tinha até marcado aqui para a gente falar também, porque eu acho muito emblemático. E eu achei interessante a sua perspectiva, reverendo Nilson, porque assim, o irmão, talvez é o texto mais usado para falar de salvação, assim, é o do ladrão na cruz, que não precisou fazer nada, estava ali, na hora foi salvo. Mas é interessante quando a gente pensa nessa sua perspectiva, reverendo, porque mesmo que inconscientemente, ele parece ter professado algumas doutrinas bíblicas. Perfeito. Mesmo sem saber que eram doutrinas bíblicas, né? Crer que ele era Deus, que ele podia salvar, algumas questões que mesmo indiretamente. Então, o irmão acredita que a gente pode fazer essa analogia? Ainda que você não creia ou não saiba que crê, você vai crer porque elas estão atreladas? É porque a gente está aqui no programa, né, conversando de teologia, né, então... É que a gente sabe que é porque já leu a teologia Exatamente. sistemática. Então a gente tem, e eu creio que os telespectadores também têm, o que alguns chamam de treinamento teológico. Boa. Então a gente conhece os termos, né, e a gente consegue navegar por esses termos. O erro é quando eu acho que fé verdadeira sempre pressupõe o conhecimento desse treinamento teológico. Então Deus salva o PhD em teologia, o Alistair McGrath, que conhece nessas coisas todas. Ele salva, né, a Dona Maria e o seu João, que está lá no interior de Minas, né, eu sou mineiro, está lá no interior de Minas, e que de repente não teve acesso e nunca vai ter acesso. Isso não é definidor. Isso nunca foi definidor, né? Agora, a Dona Maria, o seu João, a minha mãe, que estudou até a 3ª série, ela tem plenas condições de, pela graça de Deus, se realmente houve o toque do Espírito Santo, ela entende na linguagem dela que ela era pecadora, ela não dá conta dos seus pecados, Cristo é o Senhor e Salvador, e ela sabe que o pastor pregando e quando fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse Cristo eu creio nele, ele é o meu Deus. Amém, aleluia, glória a Deus e acabou. Né? Amém. Então,
nem sempre é simples, ou melhor, nem sempre não é simples definir o quanto de fé a pessoa tem que ter em termos assim bem específicos. Né? Mas algumas coisas a gente pode afirmar. Eu tenho que ter convicção de que eu sou pecador, eu não dou conta do pecado. Cristo é Salvador, Ele morreu e ressuscitou por mim, para minha salvação, e Ele é Deus. Isso daí a gente pode afirmar que tem que ter. Sim. Sem isso não dá. Pastor Fábio, até para colocar um ingrediente a mais nessa questão do ladrão, vou pedir para o irmão também comentar essa passagem, mas falar de outra questão, porque eu fiz essa introdução e dei o exemplo aí da escada das doutrinas, porque provavelmente foram um dos maiores embates de Cristo relatados na Escritura Sagrada com os doutores da lei, aqueles que conheciam as doutrinas profundamente, aqueles que tinham acesso ali, se tinha alguém que sabia, eram eles. E Jesus foi muito duro com eles. E aí eu queria que o irmão comentasse nesse sentido, porque se Jesus foi tão duro nesse sentido das doutrinas e de usar erradamente, como o reverendo Nilson apontou aqui, pode existir, de repente, alguém que use isso erradamente. A gente tem um grande exemplo nas Escrituras. Que tipo de cuidado que a gente tem que ter ao se aproximar dessas doutrinas, assim? Porque, às vezes, com a impressão que a gente coloca elas em outro patamar, né? O cuidado é aquilo que o apóstolo Paulo nos aconselhou, né? Que seja anátema. Se a doutrina nos afasta de Cristo e nos impede de alcançar a salvação, seja ela maldita e tem que ser descartada do nosso meio. Como diz um grande pastor, ou um pastor usado por Deus, sai dela, povo meu, dessas doutrinas. Mas, de fato, se a doutrina é bíblica, nós precisamos segui-la para alcançarmos e termos essa salvação. Após nós sermos salvos pela graça e termos recebido de Cristo, pela graça, a fé e também o arrependimento, é necessário nós buscarmos em Cristo a libertação da lei e do pecado. É interessante o que o apóstolo Paulo fala aos Romanos no capítulo 7, a partir do versículo de número 18, sobre a guerra entre a carne e o espírito, entre o espírito e a carne. Ele fala sobre a sua luta interior, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Mas quando nós buscamos em Cristo essa libertação dessa natureza caída, pecaminosa, perversa, que nos afasta de Deus, nós recebemos por Cristo essa regeneração. Aqui é a doutrina que nos aproxima de Deus. Uma instituição que prega esta doutrina da guerra, da luta, que nós precisamos vencer o homem interior, há quem diz que o homem interior foi morto e está na sepultura. Mas eu gosto muito de uma frase de Martinho Lutero, reverendo Nilson, que ele diz: eu achei que o velho homem tinha morrido afogado nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabia nadar e eu tenho que lutar contra ele todos os dias. Então, a salvação foi pela graça, mas o processo para chegarmos até ela não será de graça. O céu, ele será tomado à força e exige de nós uma renúncia constante. Pastor Fábio, o irmão falou já algumas vezes sobre esse cuidado com as doutrinas corretas, citou agora inclusive o apóstolo Paulo, falando que aquelas que não são corretas que sejam anátema. Mas eu fico com a impressão seguinte: para a gente saber qual é a certa e qual é a errada, você tem que ter um conhecimento teológico. Sem conhecimento teológico, você não vai conseguir definir, olha, isso daí está certa, isso está errada. Então, ou seja, conhecer a doutrina é importante. Sim. Porque senão você vai cair num erro. Certo. Correto isso? Totalmente importante. É por isso que precisamos ter um conhecimento básico das Escrituras, ou pelo menos os princípios que nos levam a ser salvo, que é acreditar, como o reverendo Nilson falou e com muita propriedade, reconhecer a sua miserabilidade, a sua condição de ser humano pecador, um perdido que precisa de um Salvador. Segundo, ter fé no Cristo que veio para nos salvar com a sua morte lá na cruz, e quando disse tetelestai, está consumado, o preço foi pago, a dívida foi quitada, ele estava nos tirando do banco dos réus para sermos julgados e condenados ao inferno e nos colocando para fazer uma triagem para alcançarmos o céu.
E, tendo este conhecimento, o ser humano em si será constrangido por este amor. Eu não merecia, mas ele me amou. Eu merecia ser castigado, mas ele foi castigado em meu lugar. Eu merecia ser morto, mas ele morreu em meu lugar. E este constrangimento me levará a um arrependimento. Eu terei um arrependimento que já não vem de mim também. Sim. Esse arrependimento ele vem de Cristo. A fé também que eu recebo não veio de mim, mas vem de Cristo. Como foi citado aqui também, isso não vem de vós, mas vem de Deus. Ou seja, a fé não vem de nós, ela veio de Deus. O arrependimento também não vai vir de nós. Ela é gerado pelo Espírito Santo. O que é gerado de nós mesmos é apenas remorso, pesar, peso na consciência. Daqui a pouco nós vamos entrar nas questões das doutrinas, e aí nós vamos dar uma apertada também em vocês nesse sentido, esse conhecimento, que não é tão simples. Mas antes disso, reverendo Nilson, o pastor Fábio tem falado muito dessa questão das doutrinas corretas, doutrinas bíblicas, não doutrinas de homens, né, ou de organizações religiosas. E eu queria que o irmão comentasse um pouquinho para a gente sobre isso, porque assim, a gente percebe muita gente presa a essas questões doutrinárias organizacionais. Vou citar um exemplo da IPB, porque é mais próxima do irmão. Eu sei que na IPB, para ser ordenado pastor, você precisa subscrever a confissão de fé, alguns símbolos de fé. Catecismo maior e o breve catecismo. Pronto, tá aí. Tudo é explicadinho. Se não subscrever, às vezes não é ordenado, presbitério. Tem umas questões assim com relação ao ministério. Não é ordenado. Não é ordenado. Subscrever... Não é pronto. Aí, não é ordenado. E aí eu te pergunto, poxa, quer dizer então que o pastor que não subscrever a confissão, ele é menos espiritual do que o outro? Boa. Porque assim... Não entendo. Você entendeu? Só para a gente fazer essa distinção das doutrinas bíblicas, que é o que a gente tem falado, e das doutrinas que são organizacionais. O pastor Fábio também tem as doutrinas lá da Assembleia de Deus. Tem, toda igreja tem. Eu só fiz essa porque eu sei que é mais próxima do irmão. Sim. Assim, vamos tentar costurar os assuntos, né? A ideia é que assim, toda igreja é confessional. Quer você admita isso ou não, né? Sim. Até a gente saindo um pouquinho e voltando, né? Toda escola também é confessional, né? A turma acha que só escolas cristãs, né? Só o Colégio Batista e um colégio presbiteriano são confessionais. Não. A USP é confessional, a PUC, obviamente, Pontifícia Universidade Católica, claro que é confessional. Se amanhã criarem uma universidade ateísta ou ateia, né? Vai ser confessional. Sim. Em que sentido? Porque tem uma confissão sobre a vida, sobre quem é o homem, de onde nós viemos, o que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai. Então, todo mundo confessa. Algumas escrevem isso, outras não, mas toda a igreja, toda a escola é confessional. Em épocas de confusão doutrinária, né, os primeiros séculos, logo depois do Novo Testamento, e na época que foram confeccionados, os chamados símbolos de fé reformados, épocas de confusão doutrinária, não basta, em termos de identidade, você simplesmente falar assim, eu sou cristão. Porque todos dizem que são cristãos. Quem confessa A diz que é cristão. Quem diz que Cristo ressuscitou, diz que é cristão. Quem diz que Cristo não ressuscitou, diz que é cristão. Então, os símbolos foram criados num momento histórico para dar identidade, né? Ou melhor, para reconhecer, para organizar a identidade de cada igreja. Então, basicamente é isso. Não é a questão, né, de mais ou menos espiritual. No caso de um pastor, é porque ele vai ser líder de uma igreja. Ele vai responder diante de Deus dos homens, líder de uma igreja. Então, quando você... Aí, claro, cada igreja também vai costurar historicamente as suas questões, mas os reformados, em geral, eles, nessa época de confusão doutrinária, eles falaram, olha, todo mundo está dizendo que é cristão. Quando eu digo que eu sou cristão, o que eu quero dizer? Quando eu digo que eu sou cristão, eu quero dizer que, acerca da Bíblia, primeiro capítulo da confissão, da doutrina sagrada, tem 10 parágrafos lá, ela é inspirada, inerrante, autoritativa, suficiente. Então, essas são as identidades nossas quando nós falamos da Bíblia. Se eu creio que eu posso fazer recortes da Bíblia, então eu lamento por você, mas você não vai poder ser um líder da nossa igreja. Então, é mais no sentido de dar identidade doutrinária, acerca de Cristo, acerca da salvação, né? Soteriologia. A gente está conversando de soteriologia. Eu nem sabia que ia começar com a questão da justificação. É interessante, né?
mais do que interessante, é importante, é fundamental, biblicamente entendido, não existe salvação sem substituição. Não existe salvação sem justificação. Né? Se eu tiro a justificação, acabou a fé cristã. Acabou o cristianismo. Se eu tiro a ressurreição, acabou o cristianismo. Então, por exemplo, numa época de confusão doutrinária, onde pessoas dizem que Deus faz 50%, você tem que fazer os 50%. Os 50% de Deus, você pode ter certeza que Ele vai fazer perfeitamente. Eu quero ver se a gente faz o nosso 50%. E, na verdade, 50% eu estou exagerando. Se existisse, e claro que existe, né? Infelizmente, um modelo soteriológico que falasse assim, Zeca, para você ser salvo, Deus faz 99,9. Só que Ele quer de você o 0,01, só que no nível da perfeição. Perdi. Você garante? Não. Eu não garanto, ninguém garante. Perdi. Então, numa época onde outras pessoas dizem que Deus faz a sua parte, mas você tem que fazer a sua. Aí falando, não. A salvação é única, exclusiva e 100% pela graça de Deus. Ocorre que quando a graça de Deus atinge, a mesma Bíblia que diz que é pela graça, é a mesma Bíblia que diz que sem arrependimento não tem salvação. E eu que tenho que me arrepender. Sem fé não tem salvação. Só que são são questões, são realidades que estão unidas perfeitamente. Graça vai operar arrependimento e fé. Sim. E se tiver fé e arrependimento, é porque antes houve graça. Sim. Né? A explicação do reverendo foi perfeita, porque isso é da identidade dessa comunidade de fé, representando no caso da Igreja Presbiteriana, no caso da Assembleia de Deus. Isso nada tem a ver com salvação ou espiritualidade, mas uma provocação mesmo para o reverendo poder colocar para a gente, e pontuou muito bem. Irmãos, eu quero entrar numa questão agora, já que a gente tem falado muito das doutrinas corretas, certas, e que isso vem da fé verdadeira, da justificação e tudo mais. E eu quero começar tratando sobre a doutrina da Trindade, porque possivelmente é uma das mais difíceis da gente entender. Então, é muito fácil você encontrar alguém na igreja, um cristão verdadeiro, que se você perguntar, explique a doutrina da Trindade, ele vai se confundir. Eu mesmo eu corro esse risco, porque é muito difícil, a nossa compreensão não permite. E aí eu pergunto para os irmãos, se eu não tenho a ideia certa, ortodoxa da doutrina da Trindade, isso é um problema quando eu falo na questão de salvação? E nós estamos falando de uma doutrina fundamental da fé cristã. Sim. A doutrina da Trindade é fundamental. Sim. Mas é muito complexo. É muito. Sim. Se eu não tenho o entendimento correto, isso pode ser um problema com relação à salvação? Pastor Fábio? É uma pergunta bem complicada de se responder, até porque a gente está falando de eternidade, né? Sim. E a eternidade fica na responsabilidade do Criador, do Eterno, de Deus. Mas eu penso, é um pensamento meu, também não vou falar a respeito da doutrina da minha denominação. Acredito que se nós tivermos o princípio de tudo, que acreditar na salvação pela graça, a fé em Jesus e nos arrependermos diariamente dos nossos pecados, independentemente se crermos na Trindade ou não, alcançaremos sim a salvação. Independente se crermos na proporção que eu creio em Cristo, se falando de Trindade, se eu confesso Cristo como meu Senhor, eu já estou confessando Deus e o Espírito Santo como Senhor. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo não são um, conforme a ideia e a proposta da Trindade. Deus não se revelou a Jesus e o Espírito Santo não desceu em forma corpórea de pomba depois de Jesus ter sido batizado, se manifestando ali a ação de um só Deus em uma pessoa, em Cristo ali. Então, na proporção que eu confesso Jesus como Senhor, mesmo que eu diga que eu não creia na Trindade, eu já estou confessando que eu creio na ação do Deus eterno, no Filho e no Espírito Santo. E aí, reverendo Nilson, como é que você sai desse enrascado aí? Essa é uma pergunta... É bom, deixa o reverendo Nilson, viu? Deixa o reverendo Nilson aí. Não, a esperança é de você já mudar a pergunta quando for para mim. Mas realmente é uma pergunta, como o pastor disse, né, séria, porque nós estamos falando de salvação, de eternidade. Então a gente não pode, tratar como uma questão da curiosidade. A gente está falando da eternidade, ok.
e realmente é complexa por vários motivos, né? Primeiro que realmente a doutrina da Trindade, e você não vai ver o nome Trindade na Escritura, né? Assim como não vê teocracia também, mas o conceito está lá, as verdades estão lá, né? Então, a doutrina da Trindade é ensinada nas Escrituras, ponto, né? Que só há um Deus, que esse único Deus existe em 3 pessoas, e aí começa, não são 3 deuses, né? É um Deus só, né? E você vê em Deus, e esse é o Deus verdadeiro, o Deus do cristianismo, vamos dizer assim, né? É diferente do Deus do islamismo. Ali você tem um Deus e uma pessoa, né? Ali você não tem uma trindade. Aqui você tem um Deus em 3 pessoas, né? Nós somos monoteístas trinitários, né? Diferente do islamismo, que é um monoteísmo unitário. Isso não é só questão de informação, de palavras difíceis, né? Isso tem uma coisa maravilhosa que um irmão me passou, né? Eu quero compartilhar aqui. Você vê na realidade, em qualquer realidade, da mais microscópica às realidades maiores em termos de tamanho, você vê sempre unidade e diversidade, sempre, né? Eu sou uma pessoa formada por vários membros. A família é uma família formada por vários. Para ser família, tem que ser uma família. Você está falando de uma unidade. E, ao mesmo tempo, para ser família, não tem como ter família uma só pessoa. Você tem que ter com quem você casou e, no geral, tem exceções, filhos também. Ok, né? Igreja singular é uma igreja, mas para ser igreja, não tem... Você não é igreja. Eu não sou igreja. Nós somos igreja. Então, para ser família, você tem que ter unidade e diversidade. Uma margarida, a florzinha, uma pétala de rosas, você sempre vai ver unidade e diversidade em tudo, né? Deus, eterno, antes de criar tudo, ele sempre foi unidade e diversidade, sempre, né? Amor. Antes de existir mundo, antes de existir qualquer outra coisa a não ser Deus, Deus já existia. E para ser amor, amor tem que ter comunicação. Sempre comunicação. Eu amo você, você me ama. A pergunta é quem Deus amava antes de ter criado os outros seres? Ele mesmo. O Pai que amava o Filho, que amava o Espírito Santo. Eu sei que essas não são explicações bíblicas, não está escrito lá, mas são extraídas de conceitos bíblicos. Estou dizendo tudo isso, mas mesmo assim a gente não consegue entender em termos pela lógica humana, pela lógica, né, aristotélica, enfim, nós não conseguimos dissecar. E eu não vejo que isso é um problema. Porque, olha só, imagina só que um ser como eu, como nós, homens, que não são só limitados, mas são também, nós ainda temos influência do pecado. Pecadores. Nós conseguimos entender Deus na medida em que Ele se revela. E tem algumas verdades, como a Trindade, que a gente consegue ir até um certo ponto. Depois a gente não consegue mais. A pessoa, outro tema, né? A pessoa de Cristo, né? Que ao mesmo tempo, a Bíblia não diz que Cristo é 50% homem, 50% Deus. A Bíblia diz que, não com essa linguagem, mas transmitindo a mesma verdade, que ele é 100% homem e 100% Deus. Deus não morre. Cristo é o Deus que experimentou a morte. Deus não tem sede. Cristo é o Deus que teve sede. Homem não faz milagre. Né? A gente fala isso na gíria, né? Aquele artilheiro esse dia fez... Não, mas a gente está falando de milagre. Homem, nenhum de nós aqui faz milagre. Cristo é o homem que fez milagre, né? Enfim, então você não consegue entender pela lógica humana, e isso para mim hoje para mim não é um problema, né? Porque quando o Zeca, o pastor, eu, qualquer um de nós, quando nós toparmos com um assunto bíblico e que eu tiver que escolher entre sola escritura e sola lógica, eu fico com o sola escritura. Porque o nosso Deus não é a lógica. A lógica é uma bênção que dá conta de quase tudo, mas ela não dá conta das realidades supralógicas, metalógicas. E a Trindade é uma delas. A pessoa teantrópica de Cristo é outra delas, além de outra. A questão como entrou o mal, né? Vocês já falaram disso daí várias vezes, né? E torce a cabeça. A Bíblia vai até um certo ponto. Depois a gente não vai mais. Se a gente for, eu vou cair em algum tipo de heresia, né? E então eu creio que a Trindade é ensinada na Escritura, e aí
termino a minha fala aqui indo na sua pergunta, porque parece que eu enrolei isso. Não foi para enrolar, não. E também não tenho também a resposta, né? Sim. É só para a gente construir juntos aqui o entendimento. Eu creio que se uma pessoa tem dificuldades com a Trindade, primeiro que todo mundo vai ter, não estou falando nem da dificuldade que a gente tem, ninguém consegue entender totalmente, é só naquilo que a Bíblia ensina. Mas se alguém tem algum tipo de dificuldade a mais com a Trindade, mas não negocia aquilo que a Bíblia ensina, eu não sei exatamente o que falar dessa pessoa e Deus sabe o que fazer. Agora, se nós nos reunimos em concílios para atacar a divindade de Cristo, teologicamente, é outra coisa. Eu estou falando da dificuldade que um índio teve lá, não estou falando disso não. Essa é uma outra coisa e Deus sabe o que fazer com essas pessoas. E o que ele fizer será santo, justo, bom e perfeito. Agora, quando nós nos reunimos com as Escrituras abertas e atacamos a divindade do Espírito Santo, você está estudando a Bíblia, no hebraico, no grego, no aramaico, vendo que o Espírito Santo não é só uma força impessoal. Ele tem característica, ele tem personalidade, ele tem pessoalidade, ele sente ciúmes e mesmo assim você está querendo atacar a personalidade, a pessoalidade do Espírito Santo. Você sabe que Cristo ele não é só homem, né? No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E mesmo assim você quer, teologicamente, atacar a divindade de Cristo. Sim. Bom, aí não. Sim. Não há salvação onde Cristo não é reconhecido como aquele que morreu por nós, ressuscitou por nós e é o próprio Deus. Você falou dos fariseus, né? Sim. Quando Cristo falava que ele era o Filho de Deus, e Filho de Deus não fala só de filiação, fala de uma relação de divindade. A gente não pode ter dúvida disso, porque quando Cristo falava, eu sou Filho de Deus, o que os fariseus faziam? Eles iam para cima porque ele está se fazendo Deus. Sim. Ou seja, a expressão Filho de Deus equivale a falar eu sou Deus. É o próprio Cristo que está dizendo que ele é Deus. E quando eu me reúno com doutores para atacar isso, aí é diferente da dúvida que a gente pode ter com a Trindade. Eu acho que é um exemplo bem claro, inclusive, que o início deu, da questão da blasfêmia do Espírito Santo, que Jesus fala, inclusive com os doutores da lei. Exato. Nesse sentido mesmo, de conhecedores atacando aquilo que era feito. O reverendo Nilson falou da questão de pessoas que não conhecem ou não têm acesso, ou são simples nessa questão das doutrinas. Eu vou usar uma pergunta que a gente recebeu pelo Instagram, do Rafael Januário, e ele fala o seguinte: se a salvação depende de crer na doutrina certa, como serão salvos os irmãos que não as conhecem, ou que não sabem, ou que não tiveram acesso a essas doutrinas? A gente coloca mais um empecilho aí para a salvação desses povos, pastor Fábio? A linguagem é simples. Ninguém é salvo pelas coisas boas que faz. A salvação, ela também é impossível aos homens. Se nós compreendermos isto, que ninguém é salvo pelas coisas boas e que a salvação é impossível para nós, observando bem o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 18, quando vai um jovem rico até Jesus e questiona Jesus, perguntando o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna, né? Perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Jesus cita todos eles. O jovem diz que desde a mocidade, desde a infância, está seguindo aqueles mandamentos. Mas quando Jesus pediu para ele pegar os bens e doar aos necessitados, aos pobres, o jovem virou as costas para Jesus e, aparentemente, negou a oportunidade de ser salvo. Jesus, ele diz para os discípulos, na proporção que viu que o jovem havia ficado triste. Jesus diz: quão dificilmente entrarão no reino dos céus o que tem riquezas. É claro, isso aqui é um contexto específico, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram logo: quem pode salvar-se? Jesus diz: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. A respeito da salvação, Jesus ele diz que não é possível aos homens alcançá-la.
É um dom gratuito dado pelo próprio Deus através de Cristo. Se essas pessoas não tiverem o conhecimento das doutrinas ortodoxas, da ortodoxia, mas tiverem o pleno conhecimento que eles são pecadores e que Cristo morreu na cruz para salvá-los, eles alcançarão a salvação. Foi o que o próprio Marcos escreveu, se não falha a memória, pode me corrigir, 16:15 ou 15:16, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê no evangelho, aquele que crê no sacrifício de Jesus, aquele que crê nas boas novas, que Jesus morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância, que Jesus ressuscitou para nos salvar, aquele que crê será salvo. Mais um exemplo, nós podemos mais uma vez aqui repetir o ladrão da cruz, que reconheceu Jesus ali nos últimos instantes de sua vida. Eu creio que tu és Senhor, eu creio que tu és Rei. Por favor, lembra-te de mim quando estiveres no seu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Bom é entendermos que Deus não quer que nenhuma alma se perca. Deus ele não quer que os 7 bilhões de seres humanos, ou vamos colocar aqui 4 bilhões de seres humanos, se percam a eternidade no inferno. Então, se essas pessoas não tiverem um mínimo de conhecimento das doutrinas bíblicas, mas tiverem o princípio da soteriologia, que é a doutrina da salvação, acredito sim que elas alcançarão a salvação. Mas como foi bem ressaltado ali pelo reverendo, diferente de nós, que já temos este conhecimento, diferente de nós que nos reunimos, participamos de escola bíblica, temos acesso a este conhecimento, seja através da tecnologia, ou seja, através do frequentar uma denominação e ouvir diariamente, ou ter acesso para ler diariamente a Bíblia Sagrada e ter acesso para aprender sobre as Escrituras, diferente de nós. Aquele a quem mais é dado, que recebemos, mais será cobrado. Reverendo Nilson, Pastor Fábio, até pegando esse gancho que o irmão colocou, e aí eu também quero me colocar nessa questão, porque às vezes eu fico com a impressão que a gente estuda teologia, a gente se aprofunda nas doutrinas, um pouco nesse aspecto do jovem rico. Não só para querendo justificar a nossa posição, mas para julgar o outro. E esse daí não conhece nada. Olha a heresia que ele está falando. E esse daí não tem jeito. Meio que despejando esse conhecimento, não de forma delicada para que a pessoa se interesse, mas mais para você julgar o outro, sabe? O debate aqui do Vejam Só, pessoal, eu amo isso daqui, é meu ganha-pão, né? Eu não sou contra isso. Mas às vezes eu fico com a impressão de que a gente só se aprofunda para poder cutucar o outro, para poder julgar o outro. E aí eu acho que talvez essa seja o grande cerne da questão do dia de hoje. A gente usar a ortodoxia de maneira errada. Não para preservar a fé verdadeira, não para manter esses limites, mas só para condenar o outro. Olha o herege lá. Ó. Sim. O irmão fica com essa impressão ou tem essa percepção também? Realmente, Zeca, existe, de fato, pessoas competitivas. O ser humano em si, ele já é competitivo. Mas isso não é natural, Pastor Fábio? Eu sei que o irmão vai dar uma voltinha aí. Assim, ó, tô ouvindo o reverendo Nilson falar. Lá vem o calvinista de novo. Isso daí já sei onde vai dar. Ou ao contrário. Olha lá a ideia do arminiano. Eita, já vai dizer que o homem que salva. Sabe assim, criando aqueles espantalhos de forma debochada, preconceituosa. Sim. E o que eu quero dizer é que isso é natural do ser humano. Sim. Eu estou me colocando, quantas vezes eu estou aqui no debate, o cara está falando, não acredito que ele está falando isso. Será possível? Ainda tem um pouco de pecado, orgulho. Isso, né? Isso. A gente luta ainda contra pecado, contra orgulho, vaidade. Sim. A gente luta diariamente contra isso. Isso. E aí o que eu quero amarrar na pergunta, Pastor Fábio, é que assim, talvez esse seja o grande ponto que o pessoal que nos assiste critique essa questão da ortodoxia. Sim. Que às vezes a gente usa só para julgamento, só para tacar a pedra no telhado do outro. Como eu estava falando, o instinto do ser humano ele é competitivo, né? Querendo ou não, ainda bem que o reverendo Nilson aqui, ele está me ajudando a crescer no conhecimento. Eu estou aprendendo muito com ele aqui, sabe? E ele está vindo
na minha linha aí não dá pra gente discutir, não. Ele tá um pouco arminiano. Deixa ele falar assim, a eleição, aí você vai até mexer na cadeira aqui, ó. Mas vamos lá. Vamos colocar a questão aqui. Realmente existe... Eu, quando era mais novo, eu tinha um grupo de jovens que a gente orava juntos e lia a Bíblia juntos. E a gente lia mesmo, estudava só na finalidade de debater e mostrar que a gente estava certo e nunca cedia. É a mesma coisa da santificação, né? Existem pessoas que buscam serem santas não para serem salvas. Existem pessoas que buscam ser santa para mostrar para os outros, para impressionar. E a santificação que impressiona é fake, é hipocrisia. Eu não sou santo para mostrar para os outros. Eu não tenho conhecimento para querer ganhar debate. Eu tenho conhecimento para anunciar a Cristo, para me aperfeiçoar, para edificar a minha alma, edificar a minha vida. E antes de eu tentar levar a salvação para outras pessoas e mostrar que as pessoas estão erradas, este meu conhecimento tem que me convencer do meu erro, dos meus vacilos, principalmente do meu orgulho, da minha prepotência e da minha altivez. Então, o conhecimento que eu tenho não é para ganhar debates ou discussão. O conhecimento que eu tenho é para anunciar a Cristo. Se for para algum outro propósito ou alguma outra finalidade de impressionismo, existe aí, de fato, uma hipocrisia. Sem dúvida. Inclusive, a gente vai caminhando para o final desse bloco, mas, reverendo Nilson, eu quero ouvir o irmão ainda nesse sentido. E aí, vou colocar um molhinho a mais nesse aspecto. Porque durante muito tempo a Igreja Presbiteriana também sofreu esse tipo de ataque, dizendo que o conhecimento apagava o fogo do Espírito. Então, durante muito tempo, né, os caras conhecem, mas não tem vida, não tem oração, o fogo do coração foi apagado pelo estudo. E isso afastou muita gente do estudo, porque a impressão que passava é que as pessoas se preparavam e aí perdiam essa chama. Sim. Óbvio que isso não é verdade em todo mundo, né? Tem as exceções. Mas eu fico com a impressão, de novo, só para reforçar essa minha tese, de que a ortodoxia ela tem o filme queimado, uma galera gosta de falar, por conta disso. Sim. Que ela é utilizada não para reforçar a fé da pessoa, mas às vezes para combate. O pessoal que é adepto aí da apologética, né? Sim. Que é importantíssimo, mas às vezes de uma forma arrogante, tudo. Então, eu acho que às vezes essa impressão que passa para o grande público, vamos dizer assim. Isso infelizmente pode ocorrer, né? Estou até lembrando de um livro, né, do Joshua Harris, né? Que o nome do livro, o título é Ortodoxia Humilde. O subtítulo é Como Defender Verdades Bíblicas Sem Ferir as Pessoas. Olha, né? Que bacana. Então, se eu me aproprio né, se eu tenho, pela graça de Deus, a possibilidade de estudar teologia, mas se estudando teologia, né, e começo a falar os termos, eu fico mais altivo, eu fico orgulhoso. Zeca, agora eu estou no outro patamar, né? Cuidado, né? Agora, por favor, baixa a bola. Ou seja, aí eu tenho que parar e pensar que tipo de teologia eu estou estudando, né? Que está me deixando mais orgulhoso e não humilde. Porque se esse estudo teológico está me fazendo mais... está promovendo um sentimento de superioridade, eu não estou em comunhão com Deus, né? Então tem alguma coisa errada. Aí a pergunta, o que está errado? Não é eu querer estudar a Bíblia, né? Porque algumas pessoas vão chegar à conclusão, bom, eu conheço o Nilson há 1 ano, e nesse ano ele começou a estudar a Bíblia, só que ele ficou pior, ele está mais orgulhoso. Bom, a falha ou está na Bíblia ou está em mim. E não precisa saber, essa pergunta é retórica. Sim. Eu sei que a falha está em mim, não na Bíblia. Então, não se vence as distorções do estudo da ortodoxia ficando longe da ortodoxia, porque é só lembrar do significado. Ortodoxia, né, no sentido bem básico, né, é a fé correta. Então, calma aí. A fé correta ou as doutrinas corretas, as verdades bíblicas estão me afastando de Deus? Não é possível. Calma, para tudo. Eu é que estou errado. É possível estudar teologia de forma vaidosa? Claro que é. É possível estudar a palavra de Deus com finalidades que não honrem a Deus? Todo mundo sabe, a gente sabe que é possível, infelizmente. Como que eu venço isso? Bom, sai fora da Bíblia. Não. Fique com a Bíblia, mas, obviamente, eu tenho que estar perto da Bíblia. A grande questão é que eu acho que sempre conhecimento sofisticado teologicamente significa comunhão com Deus, e não é verdade. Não é verdade.
Então, eu quero ter aquele conhecimento simplório. Isso também não é verdade, porque assim como tem pessoas com PhD em teologia orgulhosas, tem a Dona Maria extremamente orgulhosa também, que sabe só um pouquinho. Sim. Então, não é saber menos ou saber mais em termos só de conhecimento. É temperar tudo isso com oração na dependência de Deus. Sim. Então, é conhecimento com piedade. Eu sei que é muito mais fácil falar do que fazer, né? A gente sabe disso, sim, mas a solução não é ficar longe do estudo. É estudar a Bíblia, clamando com lágrimas nos olhos para que Deus transforme a minha vida a partir desse estudo. Então, aí vem as duas palavrinhas, né? É a tal que são super manjadas, né? A ortodoxia, a verdadeira ortodoxia, vai gerar a tal da ortopraxia, que é a prática decorrente da verdade, né? E buscando a direção do Espírito Santo, porque a gente sabe que é possível estudar grego, teologia sistemática, tudo isso só para ofender as pessoas. Eu desonro a Deus, eu ofendo as pessoas, eu fico triste, porque no final de um debate com o Zeca, se eu venço o debate, eu fico orgulhoso, pecado. Se ele vence o debate, eu fico depressivo, porque eu não venci, pecado também. Sim. Deve existir uma maneira bíblica da gente conversar sobre as nossas diferenças de uma forma que honre a Deus, que traga edificação. A gente não precisa necessariamente toda hora entrar em consenso. Então, em algumas coisas que de repente eu posso discordar do pastor Fábio e ele discordar de mim, a gente troca o e-mail depois e vai conversar daqui 2, 3, 4 anos. E vai continuar. E algumas diferenças a gente vai morrer com elas provavelmente. Mas é uma luta constante e que tem a ver com o processo de santificação. Tem a ver com o processo de santificação. Então, não é ficar longe da ortodoxia. A ortodoxia não atrapalha, é o meu coração que me atrapalha. Né? O John Piper que fala isso, né? O grande inimigo do John Piper é John Piper. O grande inimigo meu é um cara chamado Nilson Júnior. E assim cada um faz a sua autorreflexão. Então, eu preciso de ortodoxia. O que eu preciso é de um coração que se dobre às verdades de Deus e não fazer a Bíblia o meu porrete para bater com as pessoas, para bater nas pessoas. Sim, para bater nas pessoas. Fazer algum comentário, pastor Fábio, irmão? Não, perfeito. Excelentes colocações. Zeca, é rápido, super rápido. Bora. Ele só citou Lucas, o texto de Lucas, eu pensei que ele ia citar o texto que eu ia citar, da parábola do fariseu e do publicano. Tá. 2 homens, 2 orações, e no final só um foi justificado. A oração do fariseu, graças a Deus que eu não sou como vocês, eu não sou adulto, não nada disso, graças a Deus. Eu dou o dízimo e tal, e ele estava lá na frente. A oração do publicano lá atrás, ele, segundo o texto, ele nem ousava olhar para cima, ele só fez 2 coisas. Ele batia no peito, sinal de inconformidade com si mesmo, e disse uma frase: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Essa frase, ela é riquíssima de teologia. É claro que são reflexões que nós fazemos a posteriori, mas nessa frase você pode ter certeza que tem sentimento de indignidade, convicção de pecado, ó Deus, ser propício, ser favorável a mim, pecador. Então ele se reconhece como pecador, ele sabe que só Deus pode salvá-lo. Aí tem muita teologia, aí tem muita ortodoxia, mas temperada, né, com o Espírito Santo fazendo a obra toda e transformando a vida dele. Ele foi justificado, o outro não. Maravilha. Muito bom. Só uma ressalva, aproveitando essa sua fala, em Marcos capítulo 2 também fala a respeito do leproso, que sai em busca de Jesus, se prostra e o adora. E a lepra, em uma linguagem simbólica, representa o pecado. Ele adora Jesus e diz: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus olha para ele, toca no homem e diz: eu quero ser limpo. Ou seja, o reconhecimento de quem eu sou, do que eu tenho, da minha miserabilidade humana, atrai de fato a graça, a bondade, o amor e a misericórdia de Cristo. Sem dúvida. Muito importante a gente falar, pensar e refletir sobre o assunto. Infelizmente eu vou precisar chamar nosso intervalo. É o tempo dos meus convidados respirarem aqui um pouquinho, tomarem uma água, mas no próximo bloco eles ainda vão oferecer para você algumas considerações finais, mas principalmente uma aplicação para você, tá bom? De tudo isso que a gente conversou, fica ligadinho aí na sequência. Antes do intervalo, tome nota do telefone da Agrade.
parceira aqui do Vejam Só, Academia Teológica da Graça de Deus, você que se interessa pelos assuntos que nós abordamos aqui, você que tem o interesse de se aprofundar no estudo das Sagradas Escrituras, você que já tem esse dom, esse talento, é o local ideal para você poder lapidar isso. Código 11 3115 0819 é o telefone da Secretaria-Geral. Liga lá, pegue todas as informações, cursos oferecidos, unidades, os modelos que são adotados, né? A grade também tem cursos online, à distância, vale muito a pena. Chega por lá, pega as informações para quem sabe você se tornar o próximo aluno da grade também. Vai aparecer o nosso QR Code, que é o passaporte que vai te levar lá para o canal do YouTube. Todos os vídeos do Vejam Só estão lá à sua disposição. Você pode rever, você pode ver, você pode compartilhar. Muito bacana, super intuitiva a navegação. Se inscreva no canal e ative as notificações. Sempre que tiver material novo, você recebe um alerta aí no seu celular. Instagram e Facebook da HIT também aqui. Você que gosta das redes sociais, vale muito a pena você nos localizar por lá também, tá bom? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o programa Vejam Só, depois desse intervalo bem rapidinho na nossa conversa. Fica ligadinho porque ainda vou ter um tempinho aqui para os meus convidados fazendo algumas considerações finais, oferecer principalmente uma aplicação para você que nos assiste, hoje falando sobre essa questão das doutrinas e da salvação. A salvação vem pela fé, pelo arrependimento, ou existe a necessidade de crermos nas doutrinas corretas, na ortodoxia? Recebendo aqui no estúdio o pastor Fábio Santos, da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Belém, lá de Curitiba, Paraná, e também o reverendo Nilson Ribeiro, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Antes de passar a palavra aos meus convidados, eu quero dar aquela moral para você que nos acompanha, nos assiste e manda sua foto para participar aqui do programa Vejam Só. E você que envia vai concorrer a um presente que a produção vai enviar para você, eu vou mostrar na sequência. Primeiro aparece aí o nosso endereço eletrônico, o @programa Vejam Só, lá no Instagram. Você está assistindo agora o programa, já faz aquela selfie e já manda ali pelo Instagram mesmo. Põe o seu nome, a cidade, o estado, né? Se alguém aparece com você, se alguém fez a foto, põe o nome também, que a gente dá o crédito por aqui. Se você preferir e utiliza o Facebook, vai lá no Facebook, facebook.com/programa Vejam Só, e lá nas mensagens você envia a sua foto também. Já aproveita e já faz agora, tá bom? Põe no ar aí então a nossa primeira foto de hoje, que vem lá de Natal, Rio Grande do Norte. Erimar Lima é o nosso Ih, o Erimar já colocou a camisa do Brasilzão ali. Devia ser essa época de Olimpíada. Aí ele estava esperando o jogo do Brasil começar e já estava assistindo o Vejam Só ali, porque foi na madrugada, né? Boa, Erimar, meu irmão. Forte abraço a você. Deus abençoe sua vida, sua casa também. Muito obrigado pelo carinho. Forte abraço a todo o pessoal do Nordeste do Brasil também. Nossa próxima foto vem aqui do Rio de Janeiro. É o Carlos César Teixeira. É o nosso telespectador da vez. Está ali o Carlos também acompanhando o Vejam Só. Meu irmão, obrigado pelo carinho. Deus abençoe sua vida, sua casa, o ministério do irmão também. Que Deus derrame muita graça. Obrigado pela participação. Esses amigos que enviaram as fotos vão concorrer a esse presente que a produção vai enviar, uma Bíblia de Estudo da Reforma. Foi um oferecimento muito gentil da Sociedade Bíblica do Brasil ao Vejam Só. Nós vamos presentear você que nos assiste, tá bom? Além do texto bíblico, né, que você encontra, você vai ter também algumas notas, tá? Alguns comentários sobre esses textos. Vale muito a pena você ter esse material na sua casa aí, um material de excelência. Fica a dica também aqui do Vejam Só. Você que manda a sua foto vai concorrer a esse presente, tá bom? Que a produção vai oferecer para você. Meus irmãos, nós vamos caminhando para o final, o tempo é curto, mas eu não quero dar essa oportunidade aos irmãos. Pastor Fábio, vou começar com um amigo. Considerações finais rápidas do assunto, mas principalmente uma aplicação para quem nos assiste, que a pessoa tem que fazer com tudo isso que ela ouviu na noite de hoje. Perfeito, Zeca, reverendo Nilson. Talvez a maior pergunta de alguns dos nossos telespectadores aí está sendo: é só crer em Jesus Cristo para eu ser salvo? Eu posso até refazer essa pergunta. É só crer em Jesus Cristo e no fato dele ter deixado
a sua glória para morrer como um criminoso no meu lugar, que eu sou salvo. É só crer que Jesus morreu sozinho em trevas, porque nem o próprio Deus podia ter comunhão com ele ali na cruz, enquanto sofria carregando os fardos pesados do meu pecado, que eu sou salvo. É só crer que Jesus ali na cruz teve o seu lado rasgado para que saísse a água da purificação dos meus pecados? Sim, é só crer em Jesus e deixar Ele fazer a metanoia, a mudança de mente. Se a mente muda, muitas decisões, muitas escolhas, muitas ações, muitas atitudes na tua vida também vai mudar. Pastor Fábio, muito obrigado pelo carinho. Já quero agradecer ao irmão também por aceitar o nosso convite. Foi muito bacana a conversa. Todos os contatos do Pastor Fábio apareceram para você durante a conversa, estão à sua disposição. Se você quiser conhecer um pouquinho melhor do ministério do irmão, fazer um convite para o irmão aí, de repente, pregar na sua igreja, ou outras informações da comunidade também da Assembleia de Deus, Ministério Belém, lá em Curitiba, pode entrar em contato. Esses são os canais oficiais. De novo, obrigado, viu, meu irmão? Eu agradeço, Zeca. Deixa eu só deixar uma saudação ao pastor presidente, pastor Wagner, pastor Márcio, ao pastor André Bueno, grande amigo, e a todos os amigos que estão nos acompanhando aí ao redor deste Brasil. Deus abençoe. Amém. Aqui no Vejam Só a gente tem esse hábito de dar oportunidade para os irmãos, que o microfone sempre passa. Muito bom. Reverendo Nilson, a palavra está com o irmão também. Por favor, considerações finais e principalmente uma aplicação para quem nos assistiu. Mais uma vez, obrigado, Zeca. Pastor Fábio, prazer. Obrigado àqueles que estão nos acompanhando. Eu quero terminar com o seguinte. Primeiro, concordo totalmente com o que o pastor Fábio disse. Crer no Senhor Jesus Cristo. Isso é o central. E quando nós fazemos isso, graças a Deus, né? Gostaria de dizer que nós devemos ter muito cuidado com o louvor da ignorância, cuidado com o relativismo. Fuja do louvor da ignorância e do relativismo, que dizem que qualquer tipo de fé salva. Não é verdade, isso é mentira do diabo. Cuidado também, o outro extremo, cuidado com o elitismo. A Bíblia não dá base para o elitismo, só são salvos os que conseguem, discorrer sobre pormenores escatológicos. Isso não é verdade. A fé cristã não é uma fé elitista, e cuidado com o legalismo, que diz que você é salvo por algo que você faz. Você é salvo por confiar e descansar naquilo que foi feito por você. Cristo Jesus é que fez. Se você é cristão, ou seja, você é salvo, então o que a Bíblia nos ensina é que nós aprendamos cada vez mais. Nós agora devemos deixar de tomar leite e devemos começar a comer carne. Então devemos amadurecer. Se você não é salvo, você deve crer no Senhor Jesus Cristo. Se você é salvo, nós devemos prosseguir para o alvo e aprender cada vez mais. Cada um dentro do seu nível, cada um dentro do seu contexto. Lembre-se que existem questões centrais e questões que não são centrais na salvação. Então, pormenores escatológicos não são questões centrais na salvação. Mas é central na salvação que você conheça que você é um pecador, que você não consegue resolver o seu problema, o que você consegue como eu, piorar o seu problema de pecador, e você precisa, desesperadamente, todos nós precisamos, crente e não crente, precisa do Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu no nosso lugar, que ressuscitou e que virá pela segunda vez. Essas são questões centrais. Eu termino com o texto de João 17:3, que diz assim: e a vida eterna é mais do que viver para sempre. Vida eterna é um termo teológico que significa comunhão plena com o Senhor Jesus Cristo, com Deus. A vida eterna é esta, preste atenção, que te conheçam, conhecimento, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esse conhecimento aqui não é meramente conhecimento teórico, é conhecimento de amor. É conhecer quem é Deus e amar a Deus. É ouvir falar de Deus, colocar o seu sentimento, a sua vida toda em Deus e descansar a sua vida toda no Senhor Jesus Cristo. Então, vida eterna, biblicamente entendida, está relacionada diretamente a conhecimento vivo do Deus vivo em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém, reverendo Nilson. Obrigado também pela participação, pela contribuição do irmão. Da mesma forma, todos os contatos do reverendo Nilson estão à sua disposição, são os canais oficiais para fazê-lo, tá bom? Conhecer um pouquinho melhor do ministério do irmão,
informações sobre a igreja, fique à vontade para localizá-lo por lá. Antes de encerrar, põe na tela o resultado da nossa enquete. Se a salvação é pela fé, isso significa que não precisamos crer nas doutrinas corretas? 13% responderam que sim, 87% respondendo que não, e obviamente concordando aqui com os meus convidados também, né? Você precisa ter essa crença nessas doutrinas, porque isso vai falar muito sobre a sua fé também. Muito obrigado a você que participou, que votou, que mandou a sua pergunta, que mandou o seu comentário. Infelizmente, o nosso tempo é curto, não dá para a gente dar voz a todo mundo, mas na medida do possível, nós vamos dando aquela moral para você, mas eu agradeço de coração a sua participação. Um forte abraço. Amanhã nós estamos de volta com mais uma edição do programa Vejam Só. Até lá!